a história da crueldade, como a justiça antiga nos assombraria hoje. Imagine ser enterrado vivo, até o pescoço, mel derramada sobre sua cabeça enquanto insetos devoram sua carne, dia após dia, sua consciência intacta. Seus gritos ecoam em águas paradas enquanto besouros invadem seus olhos, larvas se contorcem em feridas abertas, e oficiais anotam a eficácia da lição para futuros traidores. Isso não é um pesadelo, era a justiça no mundo antigo, punishments tão cruéis e elaboradas que pareciam criadas por demônios, o que levava nossos ancestrais a criar tais sistemas de sofrimento. Que escuridão habitava seus corações para que aplaudissem a tortura? Prepare-se para uma jornada sombria que revelará a verdade sobre a natureza humana e o que você pensa sobre as civilizações antigas. Naturus, o legado da dor, justiça simbólica e o medo como ferramenta. No mundo antigo, a justiça era pública, imediata e simbólica. Sem prisões ou reabilitação, o crime era uma contaminação espiritual que ofendia os deuses. A punição da comunidade restaurava o equilíbrio cósmico. Rulers usavam o terror como principal dissuasor. Execuções públicas eram espetáculos sangrentos, misturando entretenimento e educação. A crueldade variava com a classe social. Escravos e estrangeiros sofriam os piores tormentos, enquanto cidadãos recebiam mortes mais misericordiosas. A vergonha pública era pior que a morte. Mas o que você está prestes a descobrir vai testar suas convicções sobre a humanidade. Escafismo, o inferno persa de mel e insetos. Na Pérsia antiga, o escafismo era a punição máxima, um método tão metódico e torturante que seu nome se tornou sinônimo de crueldade. Imagine ser preso entre dois barcos, exposto ao sol escaldante, forçado a comer mel e leite. O mel atrai insetos que devoram sua carne viva, besouros invadem seus olhos, larvas se contorcem em feridas abertas. Você permanece consciente por dias, ouvindo seus próprios gritos, enquanto seu corpo se torna um banquete para vermes. Plutarco documentou o caso de Mitrídates, um exemplo vívido dessa tortura. Registros persas e evidências arqueológicas confirmam a existência de barcos especializados para esse fim. A vítima, nua, era forçada a comer mel e leite, prolongando sua agonia. O mel espalhado pelo corpo atraía moscas, besouros e vespas, que devoravam sua carne viva. A tortura psicológica era devastadora, a impotência total, a antecipação da morte por dias, a loucura tomando conta. Este castigo era reservado para traição, regicídio e sacrilégio. O terror que inspirava garantia a lealdade absoluta ao Rei dos Reis. Damnatio ad bestias, o sangrento espetáculo romano. Os romanos elevaram a crueldade a um novo patamar, o entretenimento. A damnatio ad bestias, ou condenação às feras, transformava a morte em um espetáculo para o império. A arena ruge enquanto um leão faminto avança sobre um homem nu e indefeso. Apostas são feitas sobre quanto tempo ele sobreviverá. Essa prática, documentada por historiadores como Tácito e Suetônio, era lei em Roma. Animais eram famintos e selecionados para maximizar o sofrimento. As vítimas eram torturadas antes, recebiam armas inúteis e eram forçadas a encenar cenas mitológicas. Imagine o terror nos olhos de uma vítima, enquanto um urso faminto a ataca, as garras rasgando a carne, enquanto a multidão aplaude. O cheiro de sangue se mistura ao incenso, abençoando a execução como um sacrifício. A damnatio ad bestias reforçava a superioridade romana, transformando inimigos em presas. Era um ritual religioso que garantia prosperidade imperial. Escravos, prisioneiros de guerra e criminosos eram as vítimas. Relatos de mártires cristãos descrevem o horror de esperar em celas subterrâneas, ouvindo os rugidos dos animais famintos acima. A roda quebrada, a tortura medieval da dor prolongada.
Na Europa medieval, a tortura se tornou um ritual de destruição metódica. A roda quebrada era um instrumento de agonia que durava dias. O carrasco ergue sua barra de ferro, visando a canela da vítima. O osso estala como um galho seco. Mas isso é apenas o começo. Dezenas de ossos precisam ser quebrados antes que a morte seja permitida. Documentada em códigos legais europeus dos séculos XIII ao XVIII, a roda quebrada era uma obra-prima de crueldade calculada. A vítima era amarrada à roda, os membros esticados ao limite. O carrasco, um profissional treinado, quebrava os ossos sem matar, garantindo que a vítima permanecesse consciente. Os ossos dos dedos e artelhos eram quebrados primeiro, depois mãos e pés, braços e pernas. O corpo dilacerado era então entrelaçado nos raios da roda e exposto publicamente. A dimensão espiritual era crucial. O sofrimento físico purificava a alma. Padres ofereciam os últimos ritos enquanto a comunidade rezava pela alma da vítima. A roda simbolizava a roda da fortuna e a justiça divina. Imagine o corpo contorcido da vítima, os membros em ângulos impossíveis, o rosto roxo de dor. Pássaros de rapina circulam no céu, atraídos pelo cheiro de sangue. A roda quebrada era reservada para crimes hediondos, assassinato, traição, heresia. A presença de crianças era obrigatória para a instrução moral. A crueldade dos carrascos se tornava lendária. Pona culpa, o abismo romano do parricídio. Talvez a punição mais devastadora fosse a poena culei, ou pena do saco, reservada para o parricídio, o assassinato do próprio pai. Imagine ser costurado em um saco de couro com uma víbora enrolada em seu pescoço, seus dentes pingando veneno. Um galo arranha seu rosto, um macaco grita ao seu lado, suas unhas cravando em sua carne. O saco é selado e arremessado em um rio. Este era o castigo final de Roma para o crime supremo. O parricídio violava o princípio sagrado de patria potestas, a autoridade paterna. O assassino não apenas matava um homem, mas destruía a ordem natural e ofendia os deuses. Cada animal no saco tinha um significado simbólico. A serpente representava o mal e a corrupção dos laços familiares. O galo, a vigilância pervertida. O macaco, a natureza bestial do crime. Um cachorro, em adições posteriores, simbolizava a lealdade traída. O ritual começava com tortura preliminar. A vítima era açoitada e desfilada pelas ruas, cuspida e amaldiçoada. O saco, feito de couro de boi, era selado para manter as criaturas vivas e prolongar a agonia. Os gritos abafados da vítima se misturavam ao debater dos animais e ao splash ao atingir a água, um horror que assombraria as testemunhas para sempre. A poena culei reduzia o criminoso ao nível de besta, incapaz de falar, ver ou defender-se. A separação da comunidade humana era completa. A raridade dos casos documentados sugere que a função principal era a dissuasão. A punição não apenas acabava com uma vida, mas destruía famílias inteiras através da vergonha e do ostracismo. A sombra do passado. O que esses castigos revelam sobre nós? Essas punições revelam algo perturbador sobre a natureza humana. Como nossos ancestrais podiam não apenas tolerar, mas celebrar tais torturas. Esses não eram atos de sadismo aleatórios, mas instituições legais apoiadas pela religião, aplaudidas por multidões e documentadas por estudiosos. Persas, romanos e medievais acreditavam que seus métodos eram justificados e necessários. As mesmas mentes que criaram poesia e filosofia também projetaram o escafismo, as arenas romanas, a roda quebrada e a poena culei. O mais perturbador é a facilidade com que pessoas comuns participavam e celebravam esses eventos. Comerciantes vendiam comida, crianças eram levadas para testemunhar torturas como lição moral, líderes religiosos abençoavam os procedimentos. Isso levanta questões incômodas sobre nosso tempo. Como as práticas históricas refletem nossos sistemas de justiça atuais? Ainda carregamos a necessidade psicológica de punição pública?
Evoluímos ou apenas encontramos formas mais sutis de satisfazer nossa crueldade? A tecnologia moderna de controle e vigilância espelha a abordagem sistemática dos torturadores antigos. A psicologia de usar medo e sofrimento para manter a ordem permanece assustadoramente familiar. A pergunta final é: se você vivesse nessas épocas, cercado por pressões sociais, crenças religiosas e normas culturais, você se levantaria contra essas práticas? Ou seria apenas mais um rosto na multidão, convencido de que tais medidas eram justificadas? Seja honesto consigo mesmo, porque até confrontarmos a escuridão que nossos ancestrais abraçaram tão facilmente, não podemos ter certeza de que realmente a superamos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você acredita que essas histórias merecem ser contadas, considere se inscrever no canal.